Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. Eu quero orar e colocar esse momento diante de Deus, amém? Pode fechar seus olhos. Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, a ministração da Tua Palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor, que eu possa ser clara, que Teu Espírito Santo possa estar me conduzindo, Senhor, meu Deus amado, a falar aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Por isso, toma cada vida, Senhor, que está aí ligada neste culto. Em nome de Jesus, Senhor, quero declarar os céus abertos, que os ouvidos e os olhos espirituais estejam abertos, toda interferência do inimigo, para impedir de que recebam Tua palavra. Eu já repreendo em nome de Jesus. E declaro nessa noite que todos estão livres para ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Coloco o seguinte tema dessa palavra: mudando destinos. E no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 2, diz: bem eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nenhum dos pensamentos e propósitos de Deus podem ser impedidos. Em Jeremias 29, 11, o Senhor diz para mim e para você: bem eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera, que você deseja, que você anseia. Esse é o nosso Deus. E eu quero iniciar com esses dois versículos. Que os pensamentos que Deus tem a meu respeito, a seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós esperamos e que nós desejamos. Amém? Então fale assim comigo: eu sei que tudo o Senhor pode e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre uma pessoa da palavra de Deus, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 1. Nós vamos falar nessa noite um pouco sobre Moisés. No capítulo 1, no verso 7, diz assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. No verso 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, o novo rei do Egito se deparou com algo que os filhos de Israel, eles se multiplicavam de uma maneira muito poderosa. E cada vez que ele se dava conta,
um número cada vez mais aumentando de pessoas, de israelitas. E começar, então, o rei falou assim, vamos dar trabalho árduo para eles. Vamos acabar com eles, com o trabalho. Eles vão trabalhar muito, pesado, pesado. Só que havia sobre eles a bênção do Senhor. E por isso havia essa multiplicação, algo poderoso. Então o rei mandou chamar as parteiras e deu uma ordem a elas, para que todo menino que nascesse, que elas então matassem e deixassem viver somente as meninas. Só que a Bíblia diz que as parteiras, elas tinham temor a Deus. Então as crianças, cada vez que elas iam fazer os partos, elas não matavam. Quando viam que era menino, elas não matavam, porque havia temor no coração daquelas mulheres. E o rei, então, falou assim, peraí, o que está acontecendo? E as parteiras falaram assim, olha, rei, as mulheres egípcias, elas dão à luz muito rápido. Então, quando nós chegamos, os neném já nasceram. E não podemos fazer mais nada. Então ele fala assim, olha, então eu quero que pegue todos os meninos e joguem no rio. Bom, já que vocês não querem matar ao nascer, então vai morrer no rio. E aí, no capítulo 2, verso 1. E foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pôs nela o menino, e a pôs nos juncos à borda do rio. Então, há uma criança aqui, que nasce, naquela condição, já com uma sentença de morte. Diz que a mãe esconde ele por 3 meses. Eu, como mãe, eu fico pensando, uau, como esconder um bebê, ainda mais menino, que tem um fôlego muito maior que menina, como esconder por 3 meses? E aí eu posso ver o quanto o milagre é muito maior do que eu posso imaginar. Porque esconder, você imagina, você esconder um bebê por 3 meses. Somente Deus para fazer algo extraordinário. Para conter o choro, os gritos de um bebê. Mas diz que ela, então, depois dos 3 meses, ela pegou um cesto e passou betume, colocou óleo por todo aquele cesto e colocou aquele bebê dentro daquele cesto. No verso 4, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. A mãe pôs o cesto e a menina ficou, a irmã mais velha ficou só de olho para ver o que iria acontecer. Qual seria o destino daquela criança, do seu irmão, que já havia nascido debaixo de uma sentença de morte. Eu estava lembrando, há uns anos atrás, numa ministração de uma mulher, e ela pôde relatar, ela falou em prantos, eu iria para o meu túmulo com esse meu segredo. E qual era o segredo dela? O que ela mantinha ali, lá no quartinho escuro da sua alma.
ela havia praticado um aborto. E quando veio o conhecimento de Deus, que veio a luz do Senhor sobre a vida dela, ela entendeu o que ela havia feito. E aí o inimigo acabou pegando dessa brecha para trazer acusação, para trazer a condenação sobre aquela mulher. Ela não se sentia digna diante de Deus. Só que o Senhor veio, a perdoou, curou a alma daquela mulher. E ela já tinha 2 filhos adultos. E ela prosseguiu com o seu coração curado. E ela assim, saiu um peso diante de mim. Porque eu ia levar isso. Ninguém nunca soube do que eu fiz. Mas Deus queria trazer cura àquela mulher. Moisés nasceu debaixo de uma sentença de morte. Mas o Senhor o guardou. Por isso, mudando destinos. Esse é o nosso Deus. Talvez você nasceu debaixo de uma sentença de morte. Talvez você foi rejeitado no ventre. Talvez foi tantas tentativas de aborto. E você nasceu. A morte não prevaleceu. E você está aí. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Assim como Deus guardou a vida de Moisés, Ele é aquele que te guardou ainda no ventre da sua mãe. Você é vitorioso, querido. Sabe quantos espermatozoides brigaram? Mas você venceu. Milhares e milhares e milhares. Para chegar num canalzinho. E você foi aquele que Deus escolheu no ventre para viver. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então esse era o cenário que Moisés se encontrava. Só que a filha de Faraó, a filha do rei, foi se banhar no rio Nilo. E quando ela está ali naquele rio, ela se depara com aquele cesto. Então, ela pega, nossa, é um hebreu, é um menino. Então ela pega aquele cesto e quando a irmã de Moisés está seguindo, vendo aonde ia parar o cesto, e quando ela vê que a princesa pega o cesto, pega o menino nos braços, então ela fala assim: minha senhora, a senhora quer que eu vá atrás de uma ama, de uma babá, de uma hebreia, para que cuide dele? E ela então, ela assim, não, sim. Então ela saiu imediatamente, foi buscar lá no povo hebreu uma ama. E quem era? Joquebede, a mãe de Moisés. Imagine o inimigo vendo esse cenário. Opa! Aquele que foi destinado para a morte. Ei, tá com vida? E agora a mãe que vai tomar conta dele. E ainda ia receber uma quantia para cuidar dele. Nosso Deus, Ele é tremendo. Nosso Deus é um Deus de milagre. O Deus que cuida de nós nos detalhes. O inimigo vem por um caminho, mas por 7 ele tem que ir embora. Esse é o nosso Deus. Então, Joquebede cuida ali do seu filho, que para filha de Faraó
era apenas uma ama, uma babá. Mas mal sabia que era a mãe que estava ali cuidando do seu filho. Falando de quem era Deus. Eu posso imaginar as canções que Joquebede cantou para Moisés ali, bebezinho. O quanto Deus era maravilhoso. O quanto Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó era tremendo. Que havia um Deus que acima de todas as coisas. Então, no verso 10, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Moisés, ele foi parar no lugar certo, na hora certa. Ainda que o inimigo planeje, arquitete, querido, Deus está no controle. Deus, ele está no controle. E Moisés, então ele é entregue para a filha de Faraó. Foi deixado um escravo. E depois, ele se torna um príncipe. Assim que Deus faz. De escravos que nós éramos do pecado, Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. Nos fez como príncipes e princesas. Esse é o Deus de Israel. É o Deus que está sobre a minha vida. É o Deus que está sobre você. Havia uma sentença de morte sobre Moisés. Mas o Senhor, ele mudou o destino de Moisés. Ele é aquele que pode mudar o teu destino. Eu não sei qual é a sentença que está sobre a sua vida, mas Deus tem um destino tremendo e poderoso sobre você. Creia nisso em nome de Jesus. E Moisés então cresce, se torna um homem, se torna adulto. E no capítulo 3, diz, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. Ele está ali, Moisés se casa, e ele está ali, nas terras de Midian, e ele está ali apacentando o rebanho do seu sogro. E de repente, aparece o anjo do Senhor, em uma chama de fogo. Imagina uma sarça, uma árvore que vê o fogo, mas aquilo não se consome. Então Deus se revela a Moisés. Aquele Deus que preservou ele ali nos 3 meses de vida. Aquele Deus que direcionou aquele cesto. Ele então agora se revela a Moisés. E vem do Senhor, verso 4, e vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus pés
os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E diz o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Deus falando para Moisés, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. E eu tenho visto o quanto tem sido massacrado, maltratado. Eu tenho visto. Sabe o que Deus fala para você nessa noite? Ele tem visto o que você tem passado. Talvez você tenha perguntado, eu acho que Deus, onde que está Deus? Deus não está nem aí para mim, Deus não está me olhando. Olha a situação da minha casa, olha a situação, olha o caos que eu me encontro. Parece que eu clamo, oro, parece que nada acontece, parece que eu não ouço a resposta de Deus. E Deus nessa noite, Ele diz para você, ei, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Eu sou o Deus que contempla o teu coração. Ainda que palavra não saiu da sua boca, eu já conheço, diz o Senhor. Ele te conhece. Ele te conhece quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Ele te conhece. Melhor do que você mesmo. Então, verso 8. Porque desci para livrar-o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, do ferezeu, do aveu, do jebuseu. Deus então disse para Moisés, olha Moisés, eu tenho visto, eis que eu vou usar você para libertar o meu povo dessa escravidão. Eis que eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho algo poderoso sobre o meu povo. E eu vou usar você. E Moisés falando assim, eu? Quem sou eu? Senhor, eu não sei nem falar. Porque Deus então disse para ele ir falar com Faraó. E ele falou, como? Eu não sei nem falar. Talvez você deve estar pensando assim, jamais Deus vai me usar. Querido, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Usa as que não são como se já fossem. Esse é o nosso Deus. É Ele quem capacita. É Ele quem faz. Então Deus fala para Moisés, Moisés. Mas Senhor, se me perguntarem quem foi que me enviou, o Senhor diz, diga que eu sou. Te enviou. O eu sou nessa noite, ele se revela a você e diz, sou eu que mudo destinos, sou eu que mudo história, sou eu que transformo. Moisés, quando ele foi para o colo da filha de Faraó, a sua vida foi transformada, o seu destino foi transformado. Querido, quando você estiver no colo certo, no colo de Deus, Ele vai mudar o teu destino, Ele vai mudar a tua sentença. Em nome de Jesus. E acaba discorrendo uma história que ainda o povo dentro ali do Egito. Deus manda as 10 pragas. No verso 14. No capítulo 14, no verso 15. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles.
E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era a escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então, diz que a noite toda não se viam. Os egípcios não podiam ver os israelitas. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. E eu quero dizer para você que o mar demorou uma noite toda para se abrir. No Salmo 35, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Querido, amanhã ela é certa, amanhã chega. E chegou, amanheceu. E Moisés, então, ele estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar. Você imagina, querido? Você imagina a cena? O mar diante de você e de repente se abre. Águas para a direita, para a esquerda, águas para a direita. E aqui o povo começa a passar em seco. Você pode imaginar que Deus é esse que nós servimos? Um Deus que muda destinos. Aquele que promete, ele é fiel para cumprir. Ele falou, Moisés, vou eu usar você para libertar esse povo. E o povo passa em seco. E quando o último israelita atravessa o mar, as águas se juntam novamente. E todos os egípcios acabam morrendo ali naquele mar. E quando o povo atravessa aquele mar, Miriam pega o seu tamborim e começa a adorar. Diz que as mulheres começam a adorar a Deus. Miriam não era nenhuma jovenzinha, não. Ela já tinha uma idade avançada. Mas ela adorou ao Senhor. Por isso não há tempo. Talvez você possa pensar, mas isso são para os jovens. Não, querido. É para mim, para você. É para todos que são lavados pelo sangue de Jesus. Adorar ao Rei em tempo e fora de tempo. Celebre. Celebre. Não permita que Satanás te cale. Não permita. Adore ao Senhor. Adore. Porque o Senhor fará abrir o mar. Deus trará confusão no arraial do inimigo. Em nome de Jesus, o Senhor mudará a tua história, mudará o teu destino. Creia nisso em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa noite. E eu quero declarar destinos sendo mudados nessa noite, pela autoridade do nome de Jesus. Deus quer mudar destinos nessa noite. E eu quero orar com você. Como eu falei, eu não sei se você está debaixo de alguma sentença. Mas Deus nessa noite, Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu destino. Ele quer fazer você viver coisas lindas e extraordinárias com Ele. Não está tudo acabado, não. Ainda que o inimigo sopre. Olha, acabou. Olha os teus filhos como estão. Não é o fim. Não é o fim. Há um Deus que muda histórias. Há um Deus. Ali, o rei do Egito achou
que ele colocaria fim aos projetos, aquilo que Deus tinha. Achou, apenas achou. Mas servimos a um Deus vivo e verdadeiro, que cumpre com aquilo que fala. Um Deus que transforma. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Você pode fechar os teus olhos. Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, essas vidas que estão diante de Ti, Jesus. Pai, Tu conheces esses corações, Tu sabes como cada um se encontra, Pai. Deus amado, eu não sei qual é a sentença que tem vivido, Senhor. Mas nessa noite, Pai, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, toda sentença de morte seja agora repreendida, aniquilada, pelo poder do nome de Jesus. E eu quero declarar vida, vida abundante de Deus. Quero declarar sopro de vida do Altíssimo sobre você, em nome de Jesus. Que destinos sejam mudados e transformados nessa noite. Que Teu Espírito Santo possa ir ao encontro de cada um nessa noite, Pai. E fazer a obra, completar a boa obra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Obrigado, Jesus, porque 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aos Teus anjos, Senhor, dá ordem a nosso respeito, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. E quero terminar com esse versículo que eu iniciei. O Senhor diz para você: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Domingo, nos vemos no Smart Center. Breve estaremos num novo local, para juntos cultuarmos o grande Eu Sou. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.